Saudamos os irmãos na graça de Cristo. Amém. Agradecemos o convite generoso do irmão, o reverendo Donizete, a fazer parte desse evento tão importante na história da nossa região, do nosso sínodo, do nosso presbitério. O reverendo Donizete tem sido um batalhador, uma vida exemplar, um servo de Deus, que tem estimulado as nossas vidas e nossos ministérios. Ele é determinado, perseverante, firme nesta obra. Eu sempre digo isso a ele, e nos inspira cada vez mais. Temos o desafio de trabalhar com os irmãos o tema liderança masculina. Liderança masculina. Certamente já foi abordado vários aspectos, com certeza teológicos, filosóficos, acerca do conceito de liderança dentro das Escrituras Sagradas. Eu quero me atentar ao aspecto prático desse conceito, dessa verdade. Então, eu quero me atentar, tenho esse desafio para trabalhar com os irmãos nesta noite. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por este momento precioso, por este evento extraordinário realizado aqui nesta igreja, pelo tudo que já foi ministrado, Senhor, com muita propriedade e autoridade, ó Deus amado, para a edificação do povo do Senhor. Que, ó Deus amado, esses irmãos saíram daqui edificados, fortalecidos, encorajados, com autoridade, pregar este evangelho aos quatro cantos da terra, participando da obra missionária, sustentando a obra missionária e sendo efetivamente missionários, cada um em seu lugar. Ó Deus amado, fala conosco nessa noite, através da Tua Palavra, Senhor, mova nosso coração a uma posição relacionada ao conceito bíblico de liderança e que possamos ser humildes diante da Palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, ó Deus, quebranta nosso coração da dureza, da incredulidade, da resistência, ó Deus amado, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor proclama. Fala conosco, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, onde nós vamos abordar inicialmente a questão da liderança com base na doutrina da criação. Qualquer conceito sobre autoridade e liderança tem como fundamento a doutrina da criação. O que fugir disso é mera teoria, é postulado humano. Ou seja, nós não entendemos a ideia da liderança, da autoridade masculina, da liderança masculina, dentro de conceitos meramente sociológicos, antropológicos. A família e a forma da família não foi definida pela cultura humana. Definida por Deus. Deus é a origem de todas as coisas. E nas Escrituras temos um fundamento, um ensino, a revelação destas verdades. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem é a coroação da criação de Deus. É a base de todas as coisas. Ou seja, Deus criou o homem para a sua glória e criou a sua imagem e semelhança, dotando de espiritualidade, de racionalidade, de inteligência, de capacidade, de atributos muito próprios, conferidos pela graça divina. E deu ao homem, nessa atribuição superior, o gerenciamento da criação, dominar sobre as aves do céu, sobre toda a criação. E dentro da concepção social, dentro da família, dentro da relação, homem e mulher criados à imagem de Deus,
mas nessa relação deu ao homem autoridade e liderança. O capítulo 2, versículo 18, diz assim, que é um detalhamento dessa obra da criação de Deus do homem. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E assim o fez. Do versículo 21 em diante diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus criou primeiro o homem, não primeiro a mulher. Não que haja assim uma diferença de dignidade, mas há diferenciamento da questão do homem, da natureza do homem, do lugar do homem e do lugar da mulher. E a mulher foi criada pela generosa ação divina e, diz o texto, a versículo 22, é a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, porque os dois têm a mesma natureza, transformou numa mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Assim, como Adão, na autoridade que Deus deu sobre a criação, deu nome a todos os seres, aquela que seria sua companheira, porque parece que foi criada a ser sua auxiliadora, idônea, ele deu nome. E depois Deus os uniu. E eu disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então a liderança masculina foi estabelecida na criação de uma forma perfeita. Havia na relação marido e mulher, Adão e Eva, perfeição. O capítulo 1 de Gênesis retrata, e tudo o que Deus fez foi bom. Ele terminava a criação dizendo: foi muito bom. Não havia conflito, não havia problema, não havia dificuldade alguma. A queda do capítulo 3 é que vai estabelecer mudanças nos relacionamentos todos do homem com Deus, do homem com a sua esposa, do homem consigo mesmo e do homem com a criação. E aí sim vai haver mudança nos conceitos. Então a nossa base, nosso entendimento, nosso padrão de família, nosso padrão de relacionamento homem e mulher, relacionamento do homem em sociedade, está aqui em Gênesis capítulo 1 e 2. Qualquer que fugir disso é discutir no vazio pensamentos, opiniões. Então Gênesis 1 e 2 nos dá esta base. Deus deu ao homem o governo sobre a sua família e sobre a sua criação. Guardemos isso. A liderança masculina tem sua origem e fundamento na criação de Deus. Não foi forjado pelos homens, não é imposto pela igreja, não é algo que a igreja estabeleceu, não é a igreja que a igreja ministra, é algo que está na palavra do Senhor. Mas eu quero trabalhar, irmãos, já pressupondo a aceitação plena da autoridade masculina. Porque uma coisa é o movimento feminista e suas ideias todas, é nosso contexto cultural, sociocultural, atacando a igreja, atacando o modelo de família, atacando o casamento e tudo mais. Tudo que nós ouvimos lá fora, nós lutamos isso no dia a dia. Mas outra coisa também são os chamados feministas cristãos. É um problema interno. Pessoas dentro da própria comunidade cristã evangélica reinterpretando o texto. Quando eu falo reinterpretando textos, é modificando mesmo, é distorcendo a interpretação natural das escrituras sagradas para defender argumentos que em si mesmo não se fundamentam, não tem base bíblico-teológica, mas há uma tendência em nossos dias de lutarmos não apenas contra os movimentos feministas, em nossa sociedade, mas também dentro da própria igreja, querendo abalar as estruturas, os conceitos, a autoridade dos líderes, a autoridade dos pastores, dos presbíteros, daquilo que foi estabelecido, entre outras coisas, na palavra do Senhor, e o próprio conceito de autoridade no casamento, na relação conjugal, o lugar e o papel do homem, da liderança do homem, do papel da mulher, sua honra, seu devido lugar, tudo isso são questionados
dentro do próprio conceito cristão. Para tanto, eu quero assim trabalhar a aplicação da minha base. A liderança masculina é correta, é de Deus, está baseada na criação de Deus. Abram suas Bíblias, por favor, para uma aplicação imediata disso. Como deve ser exercida? Entre outras tantas possibilidades, abre Josué, livro de Josué, capítulo 24. Vejamos um exemplo de como esta liderança deve ser exercida. Josué 24, 14 em diante, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei de Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor nos expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Os irmãos conhecem essa passagem, o contexto, o momento de crise, o momento de definição da história do povo de Deus. Josué, o general de Deus, escolhido de Deus, o sucessor de Moisés, colocado na liderança do povo, conduziu a nação a conquistar a terra, se apropriar da terra. Conduziu todo aquele processo de posse da promessa de Deus às tribos. Mas havia necessidade da nação tomar uma posição diante do Senhor. E Josué, como um líder, cheio do temor de Deus, a coragem de Deus e na função de Deus, assumiu esse papel. E corajosamente se colocou diante do povo, convocando o povo a tomar uma posição e renovar a sua aliança diante de Deus. E assim fazendo, ele se posicionou. Eu quero destacar aqui o versículo 15, conhecido de todos nós, quando ele confronta o povo a tomar uma posição, a definir a quem servir. E no final do versículo 15, a expressão clássica conhecida de todos nós: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sendo bem objetivos, aplicando esse princípio da liderança masculina, primeiramente, o líder, o homem de Deus escolhido, é aquele que começa por ele mesmo. Ele lidera com o seu exemplo. A partir dele mesmo. A consagração, a santificação, o envolvimento da família deve começar pelo cabeça. E assim que ele inicia: eu e a minha casa. É o marido, é o homem de Deus, é o pai, aquele que assume a sua posição exemplar de conduzir a sua casa, a sua família, diante da vontade do Senhor. Como Josué o fez. Vocês vão decidir o que vão escolher. Porém, eu conduzirei a minha casa à presença do Senhor, a fazer a vontade de Deus. Então, a liderança deve ser exercida pelo exemplo pessoal. Como Deus espera isso
de homens que se levantem em nossa geração, que assumam o seu papel dentro da família, que governe espiritualmente a sua família, que leve a sua família à casa do Senhor, que conduza os seus filhos nos caminhos do Senhor, de verdade, que não terceirizam essa responsabilidade, por mais que seja sua companheira, sua esposa. Ele assume o seu papel, ele lidera, ele governa, ele guia, ele conduz. Exemplo: deve ser exercida, em segundo lugar, a liderança com atitude. A família segue ou seguiria a liderança espiritual de Josué, porque sua esposa fiel e temente respeitaria e honraria a liderança espiritual daquele servo do Senhor. O chefe de família israelita era responsável por comunicar a fé aos filhos. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Transmite a teus filhos a palavra do Senhor, inculca nos teus filhos, é responsabilidade da liderança, ensina-os a temer e amar o Senhor. Era o papel de Josué, assume com atitude. Atitude diante da família, eu e a minha casa, ele conduz, ele lidera. E atitude diante da sociedade, e atitude diante dos outros. Os outros estão vendo o seu papel, o seu compromisso, a seriedade dos seus atos, das suas ações. Temos que ser cristãos que exige o Senhor de nós um cristianismo prático, verdadeiro, comprometido. Não apenas o nosso discurso, dizendo, sou crente, sou da igreja presbiteriana, sou professo. O Senhor espera algo muito mais de nós, ação de nossa parte, testemunho verdadeiro, que seja coerente com o nosso discurso cristão. Líderes de verdade em nossa casa, espiritualmente, que a nossa família é cristã, nós seguimos os princípios de Deus, nós educamos nossos filhos nos caminhos do Senhor, nós temos limites, nós temos regras, nós temos normas, nós temos o entendimento da fé, da vida, do mundo, a partir do Senhor e da sua palavra. O Senhor espera de nós que sejamos crentes de verdade, e nós, líderes cristãos, que assumamos esse papel e essa atitude. Em terceiro lugar, nesse exemplo aqui, porque eu quero partir para outro modelo. É pelo exemplo, é pela atitude, e é com propósito. Não somos líderes porque somos líderes, porque somos homens, somos maridos. Nós somos líderes diante de Deus, que conduzimos a nossa casa na presença do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A liderança espiritual com propósito. Vou levar a minha família a glorificar a Deus. Vou conduzir a educação dos meus filhos para que eles temam o Senhor, para que eles façam as escolhas corretas na sua vida, saibam escolher corretamente a sua questão emocional, a sua questão profissional, e ele vai fazer isso, não vai essas coisas, porque eu vou educar e ensiná-lo dentro do temor de Deus, da disciplina do Senhor. Isso envolve propósito na família. Quem vai conduzir isso é o chefe da casa, é o líder, é o marido que ama e teme ao Senhor acima de todas as coisas. É exercer a liderança com propósito. Eu e a minha casa serviremos. No mundo marcado, nosso contexto, de tanto pelo relativismo. Pastor? Relativismo moral, filosófico, das ideias, do comportamento. Não há referência, pelo menos no mundo que nos cerca. Temos que fazer diferença nessa geração. E a diferença é, nós cremos em Deus. Nós vamos ter atitudes e ações e escolhas que muitas e muitas vezes serão contrárias ao curso do mundo. Porque nós não temos que ser jamais igual ao mundo. Nós temos que adotar o padrão do mundo. Não é porque hoje se faz assim, porque os tempos mudaram. Porque não. Nossa referência é eterna. Os nossos valores se fundamentam num Deus eterno, nas Escrituras eternas de Deus. Portanto, temos que ter atitude e propósito em nosso casamento, em nossa família. E o propósito não é ficar aí juntando dinheiro e alcançando bens, mas criar uma família que teme ao Senhor, e que é bem-aventurada, e que é abençoada, onde Deus reina, onde Ele governa, onde nós celebramos o Senhor com nossa vida. Então, nós gostaríamos de partir, os irmãos, para uma terceira aplicação. Lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, vamos compartilhar um pouquinho mais
a liderança masculina agora exercida primariamente no lar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? No lar. Efésios capítulo 5. Versículos 22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Certamente já foi tratado aqui esses dias a liderança segundo Paulo, e nesse texto certamente outros conceitos já foram trabalhados aqui. Quero reforçar alguns detalhes. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. É óbvio que Paulo e os apóstolos e os profetas partiam do pressuposto que nós temos de que o modelo está na criação de Deus. Está na ordem da criação, está na doutrina da criação. Então ele desenvolve, apenas desenvolve. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Há um sentido teológico sublime, há uma relação fantástica entre o modelo do casamento usado na relação Cristo e a igreja. Sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas à autoridade e liderança do seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, ele lidera amando. Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Ele ama e ele cuida, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Remonta Paulo novamente a Gênesis. A base é Gênesis. É grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Aí termina o finalzinho do versículo 23. A esposa entende o seu lugar e respeita o seu marido. Quem entende a doutrina entende a ordem de Deus. Essa é a ordem de Deus. Há uma ordem de Deus na criação, há uma ordem de Deus na família, há uma ordem de Deus na sociedade. Quando a ordem de Deus é quebrada em qualquer dessas esferas, é caos, é conflito, é pecado. Então eu quero ser objetivo aqui também. A liderança masculina deve ser exercida primariamente no lar, como cristãos que somos. De que maneira? O homem exerce então essa liderança, guiando, provendo e sustentando, protegendo a sua família. Isso me remonta a um outro texto, irmãos, lá em Jó, capítulo 1, ainda paralelo a isso, vemos a experiência de Jó em relação à sua família. Abram lá, por gentileza, para reforçar esse ponto. Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, patriarca Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. É característico. Isso aqui vai marcar também Noé, vai marcar outros nomes de Deus. Ok. Ele é um líder. É um homem vencedor, conquistador, pela graça de Deus. Mas eu quero destacar aqui em seguida. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era um homem rico, cheio de propriedade. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes
cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Aí eu quero destacar o versículo 5, esse homem próspero, esse homem rico, mas um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que agradava a Deus, um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Ele era um líder na sua casa, ele era um sacerdote no seu lar. Aí o versículo 5 diz assim: decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ele exercia a sua liderança. Ele não ficava passivo, vendo as coisas acontecer. Ele chamava, ele conduzia, ele exortava. E diz mais o texto: e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Era um homem de oração, que vivia na presença de Deus. O homem temente a Deus vive na presença de Deus. Ele não só fala de Deus, ele vive diante do Senhor. A sua vida é diante de Deus. Então ele conduziu a sua família no altar de oração. Assim ele conduz a vida espiritual do seu lar, não apenas colocando os filhos no carro e levando na igreja. Não, ele no seu lar sendo sacerdote, ele no seu lar dobrando os joelhos, intercedendo, buscando o Senhor, apresentando diante do Senhor, santificando os seus filhos, intercedendo pelos seus filhos, exortando os seus filhos, exercendo seu papel de liderança espiritual. Ele ensinava, ministrava, conduzia seus filhos na presença do Senhor. Não é papel da igreja educar os filhos dos crentes. A igreja ajuda, a igreja colabora, a igreja participa, mas é papel do marido, pai e da mãe, criar, cuidar, educar e criar os filhos no temor de Deus. Transferimos a educação dos nossos filhos para a professora da escola, e a educação religiosa para a igreja. Estamos fazendo tudo errado. Precisamos repensar o nosso comportamento como pais cristãos e assumir de fato a criação e a educação do filho em casa, na sua formação moral, espiritual, plenamente, como Jó fez, conduzindo a vida espiritual e emocional da sua família. Um bom líder é aquele que sabe onde vai e é capaz de levar sua família consigo. Sua vontade de servir ao Senhor, ele vai levar a sua família a conhecer e amar o Senhor. Um bom líder se faz presente no lar. Um bom líder estabelece as prioridades. Um bom líder é sensível às necessidades da sua família, como Jó assim foi. Materialmente eles tinham tudo. Às vezes damos de tudo para os nossos filhos. Eles não passam necessidades, têm a melhor escola. Isso não é o suficiente. Não se engane achando que isso é o melhor que você pode dar para o seu filho. O melhor que você pode dar para o seu filho é um legado espiritual. É ensiná-lo a amar a Deus acima de todas as coisas. É o maior legado que eu e você podemos dar aos nossos filhos. Sermos líderes, sermos o sacerdote. Mas voltando para o texto de Efésios, a orientação de Paulo na relação marido cuidando, liderando e amando a sua esposa. Ele lidera, com 2 verbos são interessantes nesse texto. Ele lidera amando e cuidando, como Jesus amou a igreja. E esse amor não é amor meramente erótico, amor filéu, de amizade, de companheirismo, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que se doa. É o marido que mostra a sua liderança, de fato, se sacrificando, mostrando seu amor, seu cuidado para com sua esposa. Ela anseia uma liderança assim, uma liderança amorosa. É por isso que ela honra, é por isso que ela respeita, como a Jesus. Porque ela espera isso ver no seu esposo. Como Cristo amou sem ser amado, amou sacrificialmente, amou com propósito para santificar, amou voluntariamente. O marido é chamado para liderar, amar, cuidar, proteger e suprir plenamente o seu lar. E a sua esposa sentir-se
protegida, amada, sustentada. E ela acolhe, porque ela teme a Deus. Porque ela teme a Deus. Ela acolhe e honra o seu marido. Bom, daria até para um outro estudo aqui, Provérbios 31, falar sobre a mulher virtuosa. Não é o caso. Outra função importante é no capítulo 6, versículo 1, diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. É o homem que exerce sua liderança de verdade em casa, amando, cuidando, protegendo sua amada esposa, e educando, criando, disciplinando, amando e guiando seus filhos nos caminhos do Senhor, como diz o texto. Mas eu quero finalizar que essa liderança masculina, esse lugar do homem que é plano de Deus. Sofremos os problemas todos sociais aí, por que tantos problemas? Problemas matrimoniais, famílias desestruturadas, a sociedade está perdendo as referências, porque está se afastando cada vez mais do padrão de Deus. Cabe à igreja, nós, pregarmos esse evangelho e vivermos esse evangelho. Quando nós vivemos esse evangelho, estaremos anunciando, dizendo ao mundo, sim, a família é abençoada, conforme Deus planejou. Este é o modelo. Olhem para nós. Deveria ser essa a atitude das famílias cristãs, viver de tal maneira bonita, de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, que o vizinho do lado, no condomínio, o vizinho na rua, o amigo no trabalho, vejam nos cristãos uma referência, um modelo de fé, de temor e de família. Precisamos abalar essa sociedade, não apenas reagindo com discursos, mas abalar com exemplo, com modelos de maridos, de esposas, de pais e mães, que têm o temor de Deus, que pregam com as suas vidas, como um livro aberto, em um mundo caótico. Portanto, homens, exerçam a sua autoridade nos planos que Deus colocou em suas mãos. Em último lugar, o Senhor espera essa liderança masculina na igreja. Eu quero finalizar com isso. Abram lá 1 Timóteo capítulo 3. Inicialmente, 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo faz uma relação de qualidades necessárias para a eleição de bispos, anciãos, presbíteros na igreja. A liderança é masculina, mas Paulo conduz, Timóteo, promova a eleição de homens na igreja, porque é plano de Deus para a igreja, é ordem de Deus para a igreja. Já falamos disso, ordem de Deus na família, ordem de Deus na criação, ordem de Deus na igreja. Quando a ordem de Deus é quebrada na igreja, também é anarquia, é bagunça. E a ordem de Deus é uma liderança conforme o padrão e o modelo de Deus. Liderança masculina. 1 Timóteo capítulo 3, diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, porque é espiritual. É ser instrumento de Deus, na liderança, no guiar, no pastorear o rebanho de Deus. E é a obra do Espírito Santo, por isso que é uma excelente obra. É necessário, portanto, que o bispo seja, esse homem escolhido para ser bispo, seja irrepreensível. Olha os detalhes do texto. Esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Qualidades, caráter, temperamento. Apto para ensinar, habilidades. Pregação e ensino. É homem de Deus, é homem que ensina, que ministra, é o homem que ministra, que transmite as verdades do Senhor. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, gentil, educado, cortês, inimigo de contendas, não avarento, porque ele é um homem de Deus, ele vai ser um pacificador, vai ser um conciliador.
Mas eu quero chamar a atenção nessas qualificações do homem que deve exercer a liderança da igreja, que é o presbítero, que é o ancião, que é o bispo. E diz assim, e que governe bem a sua própria casa. É claro, Paulo, nesse sentido, que lidere a sua casa, que administre o seu lar, que seja verdadeiramente líder da sua família. A esposa é uma bênção, uma companheira maravilhosa, uma mulher sábia, é uma mulher inteligente, abençoada e honrada. Mas ele é o marido. O Senhor vai cobrar dele, vai cobrar de mim, vai cobrar de você. A liderança espiritual, o governo, o bem-estar emocional e espiritual da família. Por isso, para ser um líder, bom líder na igreja, é necessário ser um bom líder na sua casa. Diz o texto, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A relação é direta entre a capacidade, a habilidade e o exemplo do líder que governa a casa e governa o lar. O Senhor escolheu assim, homens. Lá em Atos dos Apóstolos, e temos a base em Atos da formação das igrejas, o Paulo, missionário, de igreja em igreja, ao plantar uma nova igreja, ele iniciava, ele organizava, dirigindo a eleição de líderes, que eram presbíteros. Atos capítulo 6, os apóstolos lideravam a igreja. Aí havia problemas na igreja de Jerusalém, que cresceu, multiplicou, e de uma forma extraordinária, maravilhosa, mas com o crescimento vem as demandas, e com as demandas, questões internas, distribuição da cesta básica, da ajuda. Aí o texto é muito precioso, Atos capítulo 6, e tiveram que eleger diáconos. E olha só a descrição desses diáconos, para entendermos essa liderança masculina, né? Atos capítulo 6, é muito interessante isso, para reforçar essa liderança masculina na igreja. Versículo 3 diz assim, olha, Atos 6, 3, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7, o quê? Eu não escutei nada. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E assim foi feito, né? Versículo 5 vai dizer que parecia agradou a comunidade, e elegeram. Elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. As mulheres têm um ministério maravilhoso e seu devido lugar no corpo de Cristo. O Senhor aprove ao Senhor de dar dons e serviços na igreja, e o Senhor dá dons diversos na igreja. Há ministérios diversos na igreja, sem dúvida nenhuma. E as mulheres, com sua capacidade e habilidade, os dons que Deus dá, os exerce dentro da edificação do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 mostra isso, entre outras passagens. Mas a liderança é masculina. É plano de Deus. É a direção que Deus escolheu. Quando o Senhor Jesus separou os discípulos, entre os discípulos para apóstolos, foram esses homens que ele escolheu para a liderança da igreja. E hoje em dia, por que razão temos uma dificuldade de levantar lideranças para os trabalhos da igreja? As mulheres estão prontas para trabalhar a qualquer hora. Se deixar, fazem tudo mesmo. E vou dizer mais, hein? E fazem muito bem. Fazem muito bem. O problema não é esse. O problema não é dar espaço, nem oportunidade, nem lugar às mulheres exercerem esse papel maravilhoso. O problema está na omissão daqueles que deveriam assumir lideranças. Muitas vezes nós mesmos. Isso nós temos que assumir. E orar para que Deus levante homens, jovens, né, uma geração de jovens, de homens, que assumam compromisso com a igreja, com os trabalhos da igreja, com as demandas da igreja, com as demandas do reino de Deus. Jesus diz assim,
rogai para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Pessoas, homens tementes, jovens tementes e cristãos tementes, consagrados e prontos a dizer: eis-me aqui, usa-me a mim como profeta. Estou à disposição, pastor, para o ministério que o Senhor me designar. Preciso de liderança entre os casais, preciso de liderança nesse grupo de trabalho da igreja. Temos um ponto de pregação, precisamos de liderança. Temos uma congregação que está levantando, precisamos de liderança. Precisamos levantar uma geração de homens que assumam esses postulados. Estou pronto, não estou capacitado ainda, pastor, mas eu quero me capacitar. Eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me treine, que o Senhor me use de alguma maneira. Mas devemos levantar. Não podemos ficar olhando e vendo as coisas acontecerem, esperando que naturalmente aconteçam. O líder da igreja deve ser caracterizado por uma disciplina pessoal e familiar, um caráter íntegro e humilde, ser um cristão experiente, maduro, uma vida moderada e que goza de boa reputação na comunidade. Assim o Senhor espera que nós exercemos nosso papel de liderança na igreja do Senhor Jesus Cristo. É assim que o Senhor espera de nós, irmãos. John Piper, ele faz a seguinte observação, achei muito interessante. Ele diz o seguinte: se eu tivesse de apontar um pecado que hoje devasta a humanidade, não seria o tão falado movimento feminista, mas a falta de liderança espiritual dos homens no lar e na igreja. Satanás conseguiu uma impressionante vitória tática ao disseminar a noção de que a chamada liderança masculina nasce do orgulho e da decadência, quando de fato o orgulho é precisamente o que impede a liderança espiritual. A falta de propósito espiritual, a fraqueza, a letargia e a falta de fibra entre os homens é a questão maior, e não a busca feminina por cargos de liderança, tanto na igreja como em outras áreas do viver diário. Amados irmãos, estamos finalizando. Eu gostaria de deixar um desafio ao coração de todos nesta noite. Se a liderança masculina tem base no próprio Deus, é a vontade do Senhor que seja realizada. Devemos fazê-lo, exercê-lo como Josué, exemplo, atitude e propósito, começando no lar, continuando na igreja. Aí eu termino. Homens, onde estão os homens? Onde estão os líderes? Sejamos nós. Estejamos prontos a assumir nosso lugar, nosso papel, nossa responsabilidade diante do Senhor. Que Deus mova o nosso coração. Que Deus quebrante o nosso coração. Que Deus trabalhe e desperte a sua igreja nesses tempos de mornidão, de passividade, de letargia, de preguiça, de falta de compromisso com o reino de Deus, com amor mais ao mundo do que às coisas do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nossa geração. Que Deus reavive a sua igreja. Que Deus desperte a sua igreja. Que Deus levante uma geração de homens jovens, firmes no Senhor, e assumam o seu lugar no reino de Deus. Temos um delegado a deixar. Um dia estaremos com o Senhor. Uma geração tem que se levantar e dar continuidade. E dar continuidade a levar esse evangelho, a defender esse evangelho, ao praticar esse evangelho. Mas homens de fibra, homens de coragem, homens que amam o Senhor mais que todas as coisas. Gostaria apenas de lembrar um acontecimento marcante na história do Antigo Testamento. Na história do povo de Israel. Os filisteus cercaram o povo de Deus, que acuados temiam o grande guerreiro chamado Golias, que afrontava e envergonhava e humilhava
o povo de Deus. O rei Saul tinha medo, os seus generais tinham medo, os seus soldados tinham medo, estavam acuados. Aí Deus levanta um jovem chamado Davi, cheio de fibra, de coragem e de temor de Deus. Temor de Deus é mais importante do que força, músculo e coragem. Ele tinha o temor de Deus. A sua fé, a sua confiança é tão grande que ele se dispôs. Ele ficou indignado. Quem é esse ímpio, profano, que atenta contra o nome do meu Deus? Essa indignação está faltando em nós hoje. O mundo profana, zomba, escarnece, faz piada. Nós já estamos nos acostumando. Não ficamos mais indignados com as afrontas do mundo. Aí Deus levantou Davi e falou, não aceito isso não. Alguém tem que ir até lá. E os seus irmãos e os demais soldados, ninguém se levantava. Aí ele se apresentou diante do rei Saul. E Saul viu aquele rapaz, aquele menino, aquele adolescente. Nem soldado era. Que condição você tem de enfrentar o guerreiro, Golias, poderoso e forte? Vou te dar minha armadura, vou te dar minha espada. Davi falou, não, eu vou em nome de Deus. Eu vou pelo Senhor. Ele não pegou a armadura, não. E foi lá e enfrentou Golias. E os irmãos conhecem a história e o final da história. Porque era um homem que assumiu sua liderança, seu lugar, seu papel, porque é um homem de Deus. É assim que Deus espera de mim e de você, amados irmãos. Que todas essas palestras maravilhosas que os irmãos estão recebendo, essa ministração, por favor, não fique apenas na sua mente. Fique no seu coração e mova a sua vontade, até atitude, e dá uma resposta diante do Senhor. Que todas as palavras, e o que vai terminar ainda, há por vir ainda muita coisa boa, seja instrumento do Espírito Santo na sua vida. Restaurando casamentos, restaurando seu lugar de marido, de pai e de líder na igreja. Que assim seja o irmão abençoado, desafiado, capacitado e encorajado pelo Senhor. É a minha oração. É o meu desejo. E que Deus abençoe assim a todos nós. Com a graça do bom Deus. Amém?